Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa passagem bíblica, constantemente relembrada na cultura judaico-cristã, nos traz a seguinte orientação: não permita que as suas escolhas e atitudes façam com que os seus pais tenham vergonha de você. Então, por que precisamos de uma delegacia para cuidar do idoso e da intervenção do Ministério Público nesse assunto? Parece que tem gente que ainda não aprendeu na própria vida a conjugar o verbo honrar. Lamentável e vergonhoso. Olá, eu sou James Pinheiro e esse é o seu programa Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém tem tempo ou paciência para explicar. Não apenas em Êxodo 20, 12, passagem bíblica que citamos na abertura desse programa, diversas sociedades e culturas possuem, na imagem e presença do idoso, uma referência de conselho e conhecimento. Entretanto, em nosso país, parece que estamos na contramão desses valores. Assim, para refletirmos sobre o direito do idoso, o Advocacy trouxe convidados mais que especiais para esse debate. Doutora Larissa Maia Campos, delegada, responsável pela Delegacia Especializada no Atendimento da Pessoa com Deficiência e do Idoso de Belo Horizonte. Também o Dr. Bertoldo Matheus de Oliveira Filho, membro da Procuradoria de Justiça de Minas Gerais. Contamos ainda com a presença da doutora Luziene Barbosa Lima, da juíza da 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte. Então, como sempre, vamos começar pelas definições. Doutor Bertoldo, do que consiste especificamente o direito do idoso e o que está acontecendo conosco? Porque parece que nós esquecemos que o idoso possui direitos, não é isso? Boa tarde. Inicialmente quero agradecer o convite, doutor James, e de falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. E a questão do direito do idoso, ele está reunido no Estatuto do Idoso, na Lei 10.741, e uma série de garantias, de segurança. Todavia, a lei ela é um fato, um ato abstrato, ela precisa de uma concretude. E essa concretude pressupõe um protagonismo, um envolvimento. No Brasil, o idoso ele é dividido em duas categorias bem distintas. É o idoso que é o vencedor, que tem socialmente bem estabelecido, e esse não se vê na condição da outra faixa de idoso, que é do idoso vulnerável, muitas vezes institucionalizado, né? Esse idoso ele apresenta uma vulnerabilidade muito grande. Também a participação do idoso na defesa de seus direitos através do Conselho Estadual e do Conselho Estadual, principalmente no interior do Estado, onde praticamente inexiste o Conselho Municipal, é um fator de dificuldade para que esses direitos possam ser reivindicados perante o poder público. O importante, então, seria que o idoso tivesse a predisposição de discutir os seus direitos no seu foro adequado, de exigir aquilo que a lei garante, né? A lei, por si, ela é incapaz de efetivar direitos e garantias. Doutor, uma pergunta que surge, e quando do Estatuto do Idoso, tem uma analogia com o Estatuto da Criança e Adolescente. Eu me lembro que quando estava discutindo a lei, o Estatuto, para que tem um Estatuto dos Direitos da Criança e não tem dos deveres? E aí a gente pensa, por que tem que ter um Estatuto do Idoso que fala dos direitos do idoso e dos deveres do idoso? Então, assim, a gente sempre pergunta para que tem uma lei que fala em direitos. O senhor colocou aí que tem duas categorias de idoso, aquela que normalmente é mais, talvez seja aquela que é de classe média, o idoso que não é tão vulnerável, mas tem aquele que é mais vulnerável, como o senhor mesmo colocou, né? É visando mais esse idoso, assegurar que ele tenha realmente acesso e proteção nos seus direitos? Essa lei visa esse idoso mais vulnerável? Como que é isso na prática? Todo esse sistema legal, né, esse conjunto de leis, ele tem em conta a vulnerabilidade, né, a fragilidade jurídica ou social de quem ele quer proteger. A criança, né, geralmente a criança em situação de risco, e o idoso também em situação de violência, de abandono.
em situação de vulnerabilidade social, financeira, né? Então, o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e do Adolescente tem esse objetivo mesmo, de outorgar direito, de outorgar proteção a esses grupos que são frágeis. Na verdade, doutora Luziene, se o direito não está sendo violado, não há também por que falar na aplicação da norma, não é isso? Lógico. E só existe a norma justamente porque falta às pessoas o amor. Porque se existisse amor entre as pessoas, a preocupação com o seu idoso, com o seu velho, o respeito a esse ser, né, que lutou a vida inteira para nos criar, para nos proporcionar uma vida adequada, um estudo e tudo mais, educação, se houvesse isso, não precisaria da lei. A lei existe justamente porque existe uma falha moral das pessoas. E também, né, uma falha também do próprio Estado, né? Eu vou ilustrar. A omissão do Estado. O Estado, quando ele não efetiva essas políticas públicas, né, ele se torna, então, um agressor, né? Um agressor... omisso, né? A omissão gera, por exemplo, abandono. Nós temos um caso aí recente de uma senhora que ficou 30 anos morando nos escombros aí, numa casa que foi caindo aos poucos, né? E por que ela não era institucionalizada? Porque o serviço de atendimento ia lá e perguntava se ela queria. Ela falava, não quero. Então, para isso bastava, né? Aí, quando tomamos conhecimento dessa situação, é que a gente disse, ela não está em condição, né, de dizer o que é bom para ela. Isso que é ruim é a única coisa que ela tem, então ela não vai querer sair. Se você oferecer algo em troca, é claro que ela vai querer. E hoje ela está institucionalizada, tem a roupa limpa, tem a comida à ponta, né, a toda hora. Então, na verdade, a pessoa às vezes está numa situação tão frágil, tão de abandono, né, que ela só tem aquilo. Você tem que oferecer algo. Então, essas políticas públicas nossas é que tem que ser mesmo assim de eficácia, né, a questão do acesso à saúde, né, do acesso ao esporte, né? Nós precisamos. O Brasil é um país que está envelhecendo. Né? Exatamente. Eu acho que tem projeções aí das Nações Unidas que falam que em 2050 nós teremos aí 22% da população de pessoas idosas, composta por pessoas idosas. E nós aí em 2030, também tem uma pesquisa aí do IBGE que fala que em 2030 nós teremos aí o 6º país do mundo na questão de população idosa. Em Minas Gerais, né, a gente sabe aí que no ranking de pessoas idosas nós estamos aí como 2º estado, né, na quantidade de pessoas idosas. Então nós temos que ter políticas públicas voltadas para as pessoas, né? Porque esse é o futuro de todo mundo, né? Então, as pessoas muitas vezes esquecem isso, né? E eu acho que falta realmente aí um pouco mais de política pública voltada para a pessoa idosa, para tirar ela dessa vulnerabilidade que tanto persiste, né, em alcançar a maioria dos idosos que procuram a delegacia, por exemplo, eles estão realmente numa condição de vulnerabilidade, né? Eu falo isso pela parte criminal, principalmente. Então, é um caso a se pensar para o nosso futuro, que é o futuro do país, né? Agora, também nós pensamos o seguinte, quem não tem um idoso na família? Um tio, um irmão, um avô, o pai, a mãe, enfim, todos nós temos um idoso. Se não é assim direto, é um idoso próximo, é um vizinho, é alguém que a gente gosta, enfim, todo mundo tem um idoso ali. E aí precisamos pensar na atuação do Estado, né? E quando nós falamos de Estatuto do Idoso, Direito do Idoso, doutor Bertoldo, não é só exclusivamente de falar, olha, não pode cometer crime contra o idoso. Quer dizer, quando pensamos no direito do idoso, nós temos que pensar, como está dizendo aqui, da política pública para o idoso, de forma em geral. Sim. Acesso do idoso à saúde, acesso do idoso ao transporte coletivo, que ele tenha condições, e aí não tem como a gente não fazer comparação com outros países que a gente conhece. É muito comum. Em outros lugares, você vê assim, idosos andando sozinho com a cadeira, vai para o metrô, pega um ônibus, roda sozinho, leva a bolsa, não é assaltado, consegue andar para todo lugar. Ou seja, é uma gama de direitos, não é só exclusivamente a proteção na área criminal, né? Mas a política pública em geral, não é isso? E tem um dado, né, a partir da informação da doutora Larissa, essa questão da projeção do envelhecimento. Nós temos que ter em conta também que nós somos um país socialmente injusto, de muita pobreza. Então, quando você vai avançar, né, o número de idosos, você também vai avançar a pobreza e o abandono. E isso é interessante porque existe um dado. Nós temos lá no Estatuto lá uma série de possibilidades de acolhimento do idoso.
Mas a única que funciona efetivamente é aquela que teria que ser excepcional, que é o asilo. Sim. Né? Hoje, o asilo que deveria ser a última porta é a única porta para que o idoso necessitado tenha algum tipo de atendimento. Né? E principalmente porque a gente verifica a situação de abandono de muitas famílias com esse idoso, até Sim. famílias que têm recursos. Né? E isso é uma coisa que prejudica muito o atendimento dessa pessoa. Porque a família abandona, ou às vezes entrega em determinados abrigos e nunca vão visitar, deixa a pessoa totalmente desassistida, e isso é inclusive um crime contra o idoso, né? Porque ele está abandonado, né? Socialmente, pelaquela família, pelo bloco familiar dele. Isso é muito grave. E o atendimento, e o Estatuto do Idoso, na verdade, está acontecendo o contrário, né? Porque o Estatuto do Idoso prevê que ele seja prioritariamente atendido pela própria família, né? E aí seria a exceção a institucionalização dele. Exatamente. E no caso está sendo a regra, né? E aí realmente, né, tem que ter uma política pública bem e em termos de política pública até tem que se louvar o próprio município de Belo Horizonte, que se dispôs a fazer uma reforma estrutural em todos os asilos de Belo Horizonte, né? Todos eles são filantrópicos, né? Então, não tem fim lucrativo e tudo, né? Um trabalho muito árduo, né? Eu digo assim, né, que essa minha experiência, né, na Coordenadoria de Proteção do Idoso tem sido assim uma experiência que conduz à exaustão, sabe? Assim, são tantas dificuldades, né? São tantas dificuldades que você tem, justamente porque você está lidando com a vulnerabilidade, né? E hoje, né, você tem assim a questão da pessoa com deficiência e do idoso, assim, em termos de foro, de defesa, de lugares, está completamente desmontado, né? Não tem. Nós temos aí muitos anos do Estatuto do Idoso e a gente não consegue articular. Se aqui é ruim, eu imagino no Jequitinhonha, no interior, no interior, né? Onde as carências são mais absolutas. E os recursos parecem são menos também, né? Mas, doutor, me chama a atenção nessa questão do idoso, que na verdade nós estamos trabalhando para nós mesmos daqui a pouco, né? Garantir qualidade de vida para nós. E assim, já trabalhei com as questões de criança, o que me chama a atenção é a criança, a tendência dela é se tornando mais independente, porque vai crescendo. O idoso vai se tornando mais vulnerável, mais dependente. Descendo a ladeira. Já vai ficando mais vulnerável com o passar do tempo. E aí é que começam a gama de crimes cometidos contra o idoso, né, doutora Larissa? Assim, o que chega numa delegacia de reclamação de pessoas, de familiares, de vizinhos, etc., sobre a situação do idoso. Quer dizer, imagino que seja muita coisa, porque nós vimos um pouco pela televisão, mas certamente é muito mais que isso. Mas nós queremos ouvir a doutora Larissa falando sobre esses crimes, mas nós vamos fazer uma pausa para o nosso tradicional café, se bem que o assunto hoje está mais para um chá de camomila, né? Não deixe de se posicionar sobre esse assunto através das nossas redes sociais. É só procurar @Programa Advocacy. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Advocacy, hoje falando sobre o direito do idoso. Você tem dúvidas, sugestões, elogios ou críticas? Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 31 98 027 0984. Repetindo, 31 98 027 0984. Voltando aqui aos nossos convidados, eu pergunto para a doutora Larissa. Doutora Larissa, quais são as principais queixas recebidas na Delegacia de Proteção ao Idoso em Belo Horizonte? Boa tarde, né? Novamente queria agradecer, né, a participação aqui no programa. É de grande valia, né? A gente está discutindo e debatendo esse tema, mas assim, a gente vê que a crescente é a denúncia, né? A denúncia está crescendo cada vez mais da violência contra a pessoa idosa. Existem alguns tipos de violência que são recorrentes na delegacia. A principal delas é a negligência, né? Que é a recusa, a omissão aí de prover os devidos cuidados por parte daquele que é responsável, seja ele dos órgãos governamentais ou dos próprios familiares aí
de prover esses cuidados necessários à pessoa idosa. Mas nós temos aí alguns outros tipos de violência que é importante a gente frisar que elas existem, né? Nós temos aí a violência física, que todo mundo já conhece, né? Temos a violência psicológica, que são aquelas humilhações que os idosos às vezes sofrem por parte dos seus próprios familiares ou de outras pessoas, né? Em razão da sua condição de ser uma pessoa idosa. Temos aí a violência sexual, que muitas vezes a gente acredita que o idoso ele não pode ser vítima de violência sexual, mas ela existe, e ela é recorrente. Olha só. Não é a grande maioria, né? A principal violência sofrida pelo idoso é a negligência, né? E tem aí o abandono e tem também a violência patrimonial, que eu senti também que está crescendo cada vez mais. Essa apropriação dos proventos do idoso ou de bens que ele possui, né? A gente vê que é recorrente também esse tipo de violência sofrido pelo idoso. Não, me parece que assim, se apropriar do patrimônio do idoso, alguns casos comuns que a gente acaba tendo conhecimento, né? Apropria do cartão que recebe a aposentadoria do idoso e aí administra ali do jeito que quiser, se sobrar dinheiro vai para o idoso. Ou então faz o empréstimo consignado. Parece que isso é incidência, né, doutora? Isso daí é recorrente. Fazer empréstimo consignado em nome do idoso, né? Às vezes ele até leva o idoso à instituição bancária, né? Sem ele ter o próprio discernimento de estar ali ou não. Assinando um contrato aí de empréstimo, né? E é descontado em folha e ele só percebe quando ele realmente aquele provento dele não está mais dando conta de sustentá-lo. Então, aí outros familiares começam a perceber e procuram a delegacia, né? E fazem aí a sua denúncia e a gente começa a investigar, né? Às vezes, a própria instituição bancária, já aconteceu da própria instituição bancária, ela perceber e nos avisar, entendeu? Então, já aconteceu isso, mas seria até algo muito melhor, mais fácil, né? Ajudaria muito se existisse esse intercâmbio aí de informações. Mas aí eu perguntaria aqui para o doutor Bertoldo, doutora Luziane, o empréstimo consignado por si só é um crime que se comete contra o idoso? Então, dependendo, né? Certa feita, os bancos facilitavam demais a questão do empréstimo consignado. Você telefonava, dava o número do cartão, sabe? Então, isso assim virou uma tormenta. E o Ministério Público, então, teve que entrar com uma ação civil pública no sentido, contra as instituições financeiras para cessar esse tipo de abuso, né? Mas o empréstimo consignado por si só, o filho faz um empréstimo que vem descontado. Sem o consentimento. Não, com o consentimento do idoso. Porque às vezes eu acho que é igual quando a doutora Larissa falou. Às vezes o idoso está indo lá, ele vai e consente, ele nem sabe o que é exatamente o consentimento. Mas aí a gente tem que saber se ele tinha discernimento ou não. Aí a gente precisa entrar nessa essa clareza esfera. Que a gente precisa. E outra coisa, às vezes a coação moral, ela é sutil. Aí o filho chega e fala assim, ô pai, o seu neto está querendo tanto uma bicicleta, né, tal, induzindo o idoso, que tem uma renda pequena, né? Só no universo de idosos aí, só gira em torno de um salário mínimo. Exatamente. Né? Então, ele querendo tanto uma bicicleta, sabe? E induz o idoso a contrair uma dívida que vem, né, em prejuízo daqueles pouquíssimos ganhos que ele tem. Exatamente. É uma coação emocional que faz com o idoso. Exatamente. E essa apropriação, ela é crime, né? É a apropriação indébita aí de proventos do idoso. Ela é um crime previsto no Estatuto do Idoso. Então, aí no artigo 102. Então, as pessoas têm que ter essa consciência, né, de que o que ela está praticando é um crime. Né? Não, e a consequência, aliás, o resultado disso, né, o desdobramento, é que quem faz esse empréstimo não vai pagar o idoso, né? Não. Desconta da aposentadoria. E ele pega aquele dinheiro limpo ali. Ele pega o dinheiro, mas assim, ele não passa para o idoso a parcela mês a mês. Em geral, isso não ocorre, Uma né? coisa importante que a gente tem que ressaltar... Aí configura definitivamente o crime. Uma coisa importante que a gente precisa ressaltar é que, hoje em dia, muitas famílias vivem das rendas dos idosos. Sim. Né? Eles têm um idoso dentro da casa, o filho não trabalha, o neto não trabalha, e aquela renda pequena daquele idoso é que está sustentando toda a família. Isso é muito comum. Doutora Luziane, nós temos um projeto de visita às cidades do interior, mas então, assim, o que... Dentro do que a senhora está falando, o que surge para a gente? É que, na verdade, as pessoas vulneráveis se tornaram arrimo de família. Exatamente. O deficiente físico, com o seu BPC,
Exatamente. O idoso com a sua aposentadoriazinha ou com o seu BPC, inclusive, que é um benefício assistencial, do LOAS. e a criança com Bolsa Família. Exatamente. Sabe? Então, eles se tornam arrimo. Eles que são vulneráveis se tornam... os provedores. Os provedores aí da de uma família. população economicamente ativa, né? Que Isso. deveria ser economicamente ativa. E também dentro do campo da violência, veja que dificuldade. A doutora Larissa pode falar com muito mais autoridade sobre isso. A questão, por exemplo, do idoso ser agredido e ter que voltar para a casa do agressor. Sim, isso é um ponto. Nossa. A gente tem aquela diferença aí, eu faço uma analogia à Lei Maria da Penha, né, que no caso a mulher ela tem aí a sua casa-abrigo, né, que já foi aí prevista pela Lei Maria da Penha. Então aqui em Belo Horizonte a gente tem a casa-abrigo, que a mulher pode muitas vezes ter esse abrigo temporário, né, e o idoso às vezes a gente tem essa dificuldade, a gente precisa tirar ela daquela situação de violência, né, para onde encaminhá-lo, né? Então, muitas vezes é isso que ele vai fazer, ele vai retornar para o seu lar e vai continuar sendo vítima daquela violência até que o Estado consiga dar uma resposta, pelo menos na parte criminal, né, o que eu posso falar, até que ele consiga dar uma resposta, e não é uma resposta rápida que a gente sabe, infelizmente, né? Agora, eu quero voltar para falar disso, mas assim, só não deixando a questão patrimonial, que eu acho que também tem um aspecto importante, é da utilização do cartão de crédito do idoso. Eu já tive um caso curioso de uma pessoa amiga, ela trabalhava numa empresa que eu também já trabalhei, era uma senhora, ela cuidava de uma parte de serviços gerais, e apareceu ela falando que não queria mais emprestar o cartão de crédito para os filhos, cartão de crédito, porque eles não pagavam a fatura depois. E a fatura vinha descontada já do pagamento da aposentadoria, que era depositado em banco. Eu tive que chamar 4 filhos, irritados, nervosos, e que eles estavam sendo acusados de crime. Vocês estão cometendo crime. Tomam emprestado o cartão de crédito da mãe, fazem compras, não pagam, não vão ressarcir o desconto que vem. Então, isso também configura um crime, né? É o mesmo crime, né? É a apropriação dos proventos dela. Ele está se apropriando de uma outra forma. Você não é só aquela apropriação direta que você vai lá ao banco e saca aquele valor, mas essa é a apropriação também indireta, que você efetua compras no cartão de crédito e quem tem que pagar é o idoso, né? O então, ele está se interessante... apropriando da mesma forma. E o interessante é que o Estatuto ele protege tanto o idoso nesse tipo de situação que não é previsto para os crimes em espécies aquelas benevolências do artigo 181 e 182 do Código Penal. Então, ele vai responder mesmo que seja filho, porque quando é filho não geraria um crime. Sim. Mas o Estatuto do Idoso já prevê um artigo que não vai ser beneficiado por esses artigos. Afastou essa aplicação. A violência contra o idoso ela é substancialmente feita na própria família. Cometido por alguém próximo, né? Agora, além de o senhor está falando disso, é interessante, porque tem um outro cometimento, assim, nós estamos falando aqui da questão patrimonial, mas nós temos outros aspectos. Por exemplo, o abandono em casa. Então, às vezes, o idoso mora com a família tem uma agenda social, de trabalho, de lazer, de etc., o idoso não é incluído, porque muitas vezes a programação não cabe ao idoso. E às vezes ele mora com a família e está abandonado. Ou até mesmo assim, os filhos casam, saem de casa e o idoso fica. E parece assim, não é mais, eu visito às vezes, mas o idoso fica socialmente abandonado, não é isso, doutor Bertoldo? Isso a solidão é essa violência silenciosa que se pratica contra o idoso, né? Abandonar, não se preocupar. E isso, então, é uma causa muito séria da depressão, né? De se sentir inválido, a menos-valia, né? E isso empobrece a saúde, né? Porque a pessoa em estado de depressão séria, né? Ela tem todo o seu organismo mexido por essa questão psíquica e emocional, né? E nós temos também uma realidade triste, assim, que eu tive a oportunidade, eu conheci todos os asilos de Belo Horizonte, que no sentido de que ele é visitado, os parentes vêm aqui, muito raramente, sabe? Institucionaliza e aí parece que se livrou de uma questão e que se eu for lá, né, vai que tem alguma coisa que eu preciso levar, né? Então se evita isso, sabe? As visitas são muito escassas, né? E o idoso passa a conviver com estranhos, né? Com voluntários, com outros idosos, porque quando você faz o ingresso do idoso no asilo, ele sente muito, porque ele pede as referências sociais, o bairro onde ele morava, os lugares que ele conhecia, e ele é obrigado a se mobilizar
para se adaptar a um outro ambiente, composto de estranhos, né? Então, tem um período de adaptação aí em que ele sofre muito, né? E também essa questão também, né, da pessoa não é visitada em casa, não é visitada, não é chamada para nada. Não leva para um passeio, para uma atividade fora. Nós tivemos um caso lá na Coordenadoria que nós tivemos que chamar os filhos para dividir os encargos. Olha, então vocês não querem? Aí tinha aquele, não, eu dou dinheiro, mas não quero cuidar. Eu cuido se eu receber, sabe? Então tem esses arranjos assim impressionantes, às vezes você é obrigado a fazer em nome de uma segurança mínima. Sim, é verdade. Mas é uma coisa dolorida demais, você fica ouvindo 5 filhos, né, declinando da tarefa de cuidar de quem cuidou deles a vida inteira. Não, quase que a gente tem que estabelecer uma guarda, né? Exatamente. Guarda, visita e etc. Você tem obrigação de visitar a cada 15 dias, final de semana, leva igual faz com a criança mesmo. Eu gostaria até de informar que lá na delegacia a gente tem um programa, né, de mediação de conflitos, então eventualmente aí alguém que esteja assistindo o programa que se encontra numa situação que precisa de participar dessa mediação, procure a delegacia que a gente também pode, né, tá aí tentando ajudar nesse sentido, né? Nós vamos, isso é muito importante, sabe, doutora? Esses centros de convivência, etc., eu acho que é uma informação importante que pode parecer não muito importante para a família, mas faz diferença para o idoso, né? Mas nós vamos conversar um pouquinho daqui a pouco mais sobre isso. Nós vamos para mais um intervalo, mas antes quer fazer o seu advocacy? Se tiver dúvidas, sugestões, então além das nossas redes sociais, você pode mandar um e-mail para advocacy@redesuper.com.br. É a conta de a gente tomar água e já voltamos. Já estamos de volta conversando sobre o direito do idoso, com a presença aqui da doutora Larissa Campos, doutor Bertoldo Matheus e da doutora Luziene Barbosa Lima. Lembrando que todos os nossos programas estarão disponíveis no novo portal da Rede Super, que será lançado em breve, e também no YouTube. Quer conversar conosco? Mande um WhatsApp para o número 31 98 027 0984. Entre em contato através das nossas redes sociais também. Indique para os amigos. O Advocacy é um programa nosso. Mas voltando aqui, já perguntando para a doutora Luziene. Doutora Luziene, qual a importância da ação da delegacia e do Ministério Público do Idoso como garantidores do direito? Em primeiro lugar, a delegacia é o primeiro ponto onde deságua todas as reclamações, todas as tristezas, né? Em segundo lugar, o Ministério Público, ele além de ser o portador da ação depois do inquérito formado no caso de crimes, o Ministério Público ele tem uma importância muito grande, porque ele também é defensor de direitos difusos, que tem interesse do idoso envolvido. Então, são 2 órgãos de muita importância para que as pessoas se dirijam e assim requeram junto a eles as ações necessárias para proteger essa pessoa que é desprotegida, né? E que a lei está aqui para garantir esses direitos. Agora, uma pergunta para todos aqui, né? Alguém sabe de algum idoso que está sofrendo qualquer tipo de violência? E vizinhos e amigos, a gente tem muita tendência. Não vou falar nada, porque eu não sei se vai dar em alguma coisa. Depois vão falar que eu fiz uma denunciação caluniosa. Enfim, doutora Larissa, para evitar a omissão consciente da sociedade, devemos denunciar os casos? Como que eu posso fazer? Também eu já até pergunto para o Ministério Público. Como que a pessoa que tem informação que um idoso está sofrendo algum tipo de violência, mas não tem certeza, não tem como comprovar isso, o que faz? O que fazer? Pode ligar para o Disque 100, né, que é o Disque Direitos Humanos. Todas as denúncias elas são encaminhadas para a delegacia e a gente apura essas denúncias para saber se são verídicas ou não, né? A gente faz aí uma diligência preliminar para poder verificar a procedência ou não dessas denúncias. E, sendo procedente, a gente instaura aí o devido inquérito policial para poder apurar os fatos, né? Então, toda pessoa ela tem que denunciar. Inclusive, está previsto na lei isso, né? No Estatuto do Idoso fala que, tomando conhecimento
né, de qualquer violência, a pessoa ela deve comunicar esse fato às autoridades responsáveis, né? Mesmo que ela não tenha Mesmo provas, ela não tenha certeza. elementos. Por exemplo, ela não quer se identificar. Ela tem uma dúvida. Ela não precisa se identificar, né? O Disque 100 um disque denúncia anônimo. Ela não precisa se identificar. Ela basta relatar os fatos, né? Falar onde que está acontecendo, que a gente aí encaminha uma equipe de policiais para poder verificar se essa violência está ocorrendo de fato ou não. Muito importante, né? E aí também, né, doutor, acho que a Curadoria do Idoso, feita pelo Ministério Público, tem uma importância imensa de receber denúncias e fazer o encaminhamento também para a delegacia ou ele mesmo mover, estruturar essa denúncia e entrar com a ação devida, né? Então, é preciso lembrar também, né, que a denúncia, que nem precisa ser identificada, ela pode ser encaminhada para uma guarnição militar, o Conselho Municipal do Idoso, né, no Ministério Público, na Polícia Civil, quer dizer, existem vários foros né, estabelecidos para que a pessoa possa contribuir para a cessação de uma violência contra o idoso sem necessariamente se envolver no fato. Sim. Porque me parece que, acho que nessa esteira da proteção dos direitos e garantir direitos, a denúncia é muito importante, né? Se tem não é só com idoso, é com qualquer outro segmento vulnerável, qualquer segmento. A mulher, a criança, a pessoa com deficiência, a denúncia é muito importante para construir o direito, né? Ou para garantir que o direito vai ser assegurado e aplicado. E aí eu volto à pergunta, porque às vezes eu não quero envolver, depois não vai conseguir provar, eu vou ficar numa situação complicada. Mas então há possibilidade de fazer esse comunicado com os órgãos sem que necessariamente eu fique implicado ou envolvido naquilo. Com certeza, né? há essa possibilidade, né? E também, eu tenho um caso emblemático, eu não sei se eu posso contar. Claro, agora. por favor. Quando eu era juiz em Alfenas, tinha a saúde da família e uma médica verificou que tinha um senhor que sofria de hanseníase, né, lepra, para ficar mais vulgar para as pessoas entenderem, e esse senhor era o arrimo da família. Ele tinha a aposentadoria dele e a família usava todo o dinheiro dessa aposentadoria e colocaram esse senhor, porque tinha essa doença contagiosa, em um quartinho nos fundos da casa e não dispensavam a ele nenhuma higiene, alimentação adequada, nem nada. E esse homem, inclusive, por ser leproso, as mãos, os dedos dos pés, que já não tinha mais sensibilidade, eram comidos por ratos. Nossa. Então, essa médica da saúde da família foi ao fórum falar comigo sobre esse assunto. E levou fotos da situação miserável que esse senhor vivia. Então, imediatamente chamei o Ministério Público recebeu aquela comunicação e nós mandamos, ele entrou com um pedido e eu mandei a polícia ir no local para retirar aquele senhor e ele foi internado, entendeu? Então, montamos um curador para que recebesse o dinheiro dele e assistisse ele adequadamente. E tiramos a família, porque a família, além do abandono material, o abandono estava torturando. Esse homem vivia numa tortura. Né? Os maus tratos, todos os tipos de crime estavam sendo cometido contra aquela pessoa. E então, os médicos de família, eles, nos municípios em que existe esse programa do médico de família, ele contribui muito para esclarecer e levar à autoridade competente essas questões. Acho que é importante o que a senhora falou aqui, doutora Larissa. Disque 100. Tem denúncia, tem conhecimento de alguma violação dos direitos do idoso? Disque 100. Vai ser comunicado com as autoridades para fazer a apuração e não vai comprometer, a pessoa não vai ficar envolvida, não é ela que tem que comprovar o ato praticado contra o idoso, mas as autoridades competentes. Não é isso? Exatamente. Mas tem uma outra questão aqui que eu acho que é importante, nós falamos aqui um pouquinho antes, são os centros de convivência. Porque às vezes parece assim, o lugar do idoso, passa uma tarde. Isso é importante, não é? Para a qualidade de vida do idoso. É de suma importância, né, esses centros de convivência, o centro-dia, né, que
que é denominado, acho que aqui em Belo Horizonte dessa forma, para o idoso ter um local para ele passar o dia, né? Seja para uma opção de lazer, né? Para ele sair dessa solidão que muitas vezes ele é obrigada pela família, né? Eu acho que seria de grande valia se houvessem outros centros de convivências, né, no município de Belo Horizonte. A gente tem conhecimento de alguns, mas assim, se eles fossem melhores equipados, né, nesse sentido de oferecer um esporte para o idoso, uma dança, uma aula de informática, até mesmo, quem sabe, não falo nem de qualificação, mas pelo menos para ele se sentir, né? Porque às vezes o idoso se sente inútil. E aí ele vai se sentir útil, às vezes, para chegar em casa, vai conseguir mexer num computador, se ele tivesse uma aula de computação, né? Então, assim, para inserir ele... Não, às vezes com terapeuta ocupacional, um terapeuta ocupacional. Faz artesanato que fez a vida inteira, faz bordados, etc. Com certeza, né? E às vezes até tira ele do lar, e tira ele dessa vulnerabilidade, às vezes, do lar, de um eventual, por exemplo, um maus tratos psicológico que existe, né? Você, às vezes, ficando dentro de casa e você tirar ele dessa situação, às vezes, ele aumenta a sua autoestima, né? Sim. Então, acho que é de grande valia também. A minha mãe aprendeu a mexer com o computador para conversar com meu irmão, que mora na Inglaterra, no Skype, aos 80 anos. Ela conversava, Então. Infelizmente ela faleceu agora em agosto, mas ela fazia isso, sabe? Ela teve aula, aprendeu direitinho e conversava com meu irmão e via o netinho dela lá da Inglaterra. E foi uma coisa muito boa para ela. E evita, às vezes, até essas próprias discussões do dia a dia que humilham o idoso. Ah, mas a senhora não sabe mexer no computador, não tem paciência para ensinar. Então, às vezes, evita, às vezes, uma certa humilhação passada pelo idoso, né? Insere ele na tecnologia. E eu acho, assim, de grande importância. Certamente vai melhorar a qualidade de vida do idoso. Por trás disso, ainda tem uma possível inobservância do direito do idoso, que seria o abandono, a solidão e etc., que o familiar acaba não cometendo. Porque ao invés de ele ficar em casa todo dia, e assim, todos nós temos idosos, e uma experiência que a gente viu em família foi, às vezes, liga a televisão. O que passa à tarde? Tem um determinado horário que a TV passa muito jornal que tem uma característica muito de polícia, aquele jornal mais policial. Ele é horrível para o idoso. E você não tem controle, quer dizer, é o mais comum. Se ele fica sozinho, ou ele fica sozinho, fica calado, não convive, não relaciona, ou às vezes você também não tem controle sobre que tipo de programa que ele está vendo. Exemplo de criança. Então, assim, acho que um centro de convivência não é só, além da qualidade de vida do idoso, que vai melhorar, ainda tem também a questão da própria pessoa que é responsável pelo idoso, né? É verdade. Que deixa de cometer. E a gente tem que pensar ainda, né, na qualificação do centro-dia, porque o centro-dia é aquele equipamento destinado para o idoso que tem alguma dependência, né? Então, para que ele não fique em casa, sozinho, então ele é levado para o centro-dia, passa o dia ali ele toma o remédio dele. Ele faz o descanso, né? Adequado, alimentação, para ele não ficar em casa sozinho. Acabou o horário de trabalho da pessoa encarregada, né? O idoso, então, é levado para casa, né? Esse equipamento é importante porque esse idoso tem uma dependência. Então, às vezes, ele precisa de uma medicação em determinado momento, ele precisa de, vamos supor, trocar, às vezes, eventualmente, uma fralda. Então, esse tipo de equipamento social é muito importante também. Mas, doutor Bertoldo, esses centros de convivência, e aqui em Belo Horizonte, eu não sei se tem ainda, mas havia muito, assim, nas paróquias, em algumas associações, havia centros de convivência que eram 3 vezes por semana, à tarde, tinha atividade com os idosos, nem era com os idosos dependentes, não, porque não tinha estrutura para isso. Ainda tem isso? Tem esse tipo de tem a pastoral do idoso, né? A Igreja Católica, muitas religiões desenvolvem um trabalho muito interessante na questão do idoso, né? A religiosidade é uma coisa interessante, que é muito arraigada no idoso, né? Eu acho que ele se espiritualiza muito depois que ele atinge o envelhecimento. Então, esse tipo de participação é muito interessante, né? As músicas religiosas, os programas religiosos, né? As missas, né? E os pastores, as coisas ecumênicas mesmo, né? A religiosidade ela não se prende a uma determinada religião, né? Os espaços são utilizados por todas as religiões, principalmente nos asilos, né? Onde existe uma maior concentração e onde eles estão em maior necessidade. E a participação do idoso é excelente. Gente,
Falamos aqui do idoso, tem tanta coisa para falar, né? Estamos chegando ao final, mas eu queria deixar aqui um momentinho para cada um de vocês darem uma palavra, uma consideração final. Doutora Larissa? Novamente agradecendo a oportunidade, mas eu queria mais reforçar a necessidade de se denunciar a violência contra a pessoa idosa, né? Procure a delegacia ou se não quiser se identificar, ligue para o Disque 100. Lembrando que aqueles que procurarem a delegacia é muito importante. Ah, mas o meu pai não quer. Não depende da vontade da vítima para a gente investigar, entendeu? O Estatuto do Idoso ele aí traz que é uma ação pública incondicionada da representação. Então, não necessita necessariamente da vontade da vítima para a gente poder investigar essa violência. Então, não deixe de denunciar. Doutor Bertoldo. Olha, eu quero agradecer o convite que me foi feito. Acho muito importante a discussão desses temas relacionados àquelas pessoas mais vulneráveis na sociedade. Nós precisamos disso para criar ações afirmativas de defesa, né? Dizer também que a proteção do idoso ela é um ato de amor, é um ato de cidadania e de solidariedade. E como já foi dito aqui, também é a preparação de um ambiente social para nós mesmos, né? Que vamos atingir o envelhecimento e queremos viver esse envelhecimento com dignidade, respeito, consideração. É isso que eu teria a falar. E a senhora, doutora? Uma palavrinha para o nosso... Nós, da Justiça, né, estamos ávidos para resolver questões que nos aparecem, né? Porque, infelizmente, o judiciário, de certa forma, ele é inerte. Mas todas as ações que chegam ao nosso conhecimento são levadas em consideração e a celeridade é um ponto em que nós, juízes, primamos, porque realmente é o direito do idoso. Obrigado, quero agradecer a doutora Larissa, doutor Bertoldo, doutora Luziene por a participação aqui. Eu acho que isso é um assunto de muita importância para a sociedade como um todo, né? Nós chegamos ao final deste programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais. É só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter. Programa Advocacy. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.